consolai, confortai uns aos outros com essa palavra. Essa ou essas? Medita aí 1 Tessalonicenses 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Está no plural. 1 Tessalonicenses 4:18. Aqui tem um mandamento que às vezes o irmão Nilson gosta de lembrar dos mandamentos que as pessoas já não falam mais, mas não deixa de ser um mandamento para nós na terra confortar, consolar uns aos outros com esta palavra de Deus. E o que eu quero falar aqui nesse vídeo? Que os evangélicos, porque eu nunca tenho falado dos evangélicos, mas a gente tem que exaltar eles. Eles foram o quê? Eles foram importantes na história. Os evangélicos, sim, eram chamados de protestantes no início, né? Porque protestavam. Mas quando eles pararam de protestar, viraram o quê? Viraram evangélicos. E foi muito importante quando eles protestavam que no Brasil se rezava o quê? Se rezava a missa em latim. Diz que até em 65 as missas eram rezadas em latim. E o sacerdote pagão de costa para o povo. O povo nem ouvia, nem sabia o que estava acontecendo ali naquela cerimônia. Eu nasci em 66. Então já é. Há 60 anos atrás se rezava a missa em latim. Vai no Google e pergunta: quando foi rezada a última missa em latim no Brasil? Vocês vão ver que é 1965. Mas nesse período os evangélicos já tinham as suas Bíblias em português, e eles pregavam em português e doavam para o povo as Bíblias em português. E os evangélicos começou a crescer. E sobre isso, o que aconteceu? Eles pensaram, se nós continuar rezando a missa em latim, no meio desse povo que fala mal o português, o que vai acontecer? Nós vamos acabar. Nós vamos acabar. Sabendo que no passado, os primeiros jesuítas foram expulsos do Brasil por anunciar falsa religião e roubar o povo. Vocês acham que eu estou mentindo? Vai no dicionário do Google, temos outros dicionários, outros dicionários de inteligência artificial que é muito bom. Mas vai no Google, escreve ali: por que os jesuítas foram expulsos do Brasil? Em que ano os jesuítas foram expulsos do Brasil? Qual foi o rei que expulsou os jesuítas do Brasil? Mas eles são astutos. Igreja da Santa Inquisição vai embora, troca o nome e volta. Estão ouvindo? Então isso que eu falo para vocês é para despertar em vocês um estudo. Por que eu digo que os evangélicos são importantes na história do Brasil? Porque era para estar rezando as missas até hoje em latim. Mas em latim e em português é a mesma coisa. Que pelo menos em latim que não entendia as coisas erradas. Mas no português se entende coisas erradas. Os evangélicos são importantes. Eles deixaram a imagem romana.
Mas agora eles têm que conscientizar e têm que deixar o nome da imagem romana também. Deixar o nome da imagem. Porque o plano da nossa salvação, ela passa pelo nome sagrado. Tem que ser o nome verdadeiro. E o plano de salvação é um plano para todas as pessoas. Deus inclui um chamado para todos. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21 e Joel 2:32. Então é uma promessa de salvação. Se existe outra promessa de salvação, vocês entram nos comentários e pode questionar. Porque esta é uma mensagem livre. Até para os questionadores. Pode me questionar. Me mostra outro plano de salvação que não seja através do nome sagrado. Atos 4, versículo 8, diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo e começou a falar. Aí, Atos 4, 12, Pedro disse, só existe um nome para a salvação. Olha a parte B do versículo. E não é nome dado pelos homens. E não é nome dado pelos homens. Olha a parte B desse versículo. Não é nome dado pelos homens. Quando o nome apareceu lá no sucessor de Moisés, Êxodo 23, 20 e 21, ali é o próprio Deus aponta o sucessor de Moisés. Aquele homem por nome Oséias. Deus aponta a ele e diz, o meu nome está nele. Números 13, 16. Moisés separa aquele homem. A partir de hoje, você não é mais Oséias. Seu nome não é mais Oséia, mas é Yehoshua, filho de Nun. Aquele anjo que veio do céu e trouxe em Israel o nome para aquele menino. Estão ouvindo? Então, as duas vezes que o nome aparece na Sagrada Escritura, uma é o próprio Deus, o meu nome está nele, e o segundo, um anjo do céu. Então, não é nome dado pelos homens da terra. É isso que os evangélicos têm que entender. É um nome especial, é um nome diferenciável. É o nome que o profeta Isaías falou, o seu nome será maravilhoso. Por que será? Porque o menino não tinha se manifestado ainda. Mas o profeta Isaías já orientou o povo da época. O seu nome será maravilhoso. Então, que é esse despertar que vocês têm que ter agora nos últimos dias, nação evangélica. Povo gospel, agora é gospel, né? Povo gospel. Ó, como caíram, né? De protestante para neopentecostal, o povo gospel. O que é isso? Tá difícil os últimos dias. Fica com esta palavra só para orientar. O Papa agora 14 aí, amigo de terrorista. Amigo de terrorista. Os terroristas, os muçulmanos radicais terroristas, todo dia queimando igreja, todo dia, matando o cristão na Nigéria. Vocês acham que eu estou mentindo? Vai no Google. Morte de cristão na Nigéria. Todos os dias. E o Papa não fala nada. E o Papa ainda defende esses canalhas.
Estão ouvindo? Mas pelo outro lado tem o Banco do Vaticano. Eu acredito que lá está cheio de dinheiro sujo desse povo. Ladrões, terroristas, narcos, traficantes. Eu acredito. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Que não é impossível. Em toda a história, o Papa contra o povo. Na Santa Inquisição, que nem se fala. No Holocausto, nem se fala. No tempo dos escravos, levaram vantagem. Não era para a igreja ter salvado os nossos irmãos negros? Não, não foi a igreja quem salvou. A igreja levou vantagem sobre eles. E agora, nos dias atuais, do lado dos ladrões, terroristas e narcos traficantes. E o povo? O evangelho é para defender o povo. A palavra de Deus é para defender o povo. É para socorrer o povo. Mas fique com essa palavra, que medite mais, e o Papa pediu que pode, se quiserem, pode rezar as missas na língua tradicional. E qual que é a língua tradicional? O latim deles. O latim deles que está morto, que morreu, que não vale nada, foi criado para enganar o povo. Foi enganado para apagar a língua hebraica, para apagar o nome sagrado, para apagar as coisas santas de Deus. É isso que vocês têm que saber, povo evangélico. É isso. É isso. Que existe só um nome para a salvação. É isso que vocês têm que saber, povo evangélico. E não é nome dado pelos homens. Fique com esta palavra, cresça na graça. Bom Shabat para todos. Quem for congregar à tarde, congregue, ora, conta as bênçãos que Deus tem feito na vida de vocês. Conforta o povo, consola o povo com essas palavras e com os feitos de Deus na vida de vocês.